Nesse vídeo falaremos sobre relacionamentos. No vídeo sobre entidade, foi exemplificado um caso de uma rede social em que usuários teriam as suas publicações e cada publicação teria os seus próprios comentários. Então, o relacionamento é um comportamento que acontece entre entidades, no qual a gente dá essa ideia de associação entre elementos de cada entidade. Por exemplo, o meu perfil, ele pode possuir algumas publicações e algumas publicações podem possuir seus respectivos comentários. Então, o relacionamento vai dar essa forma de vínculo entre os elementos de cada entidade. Graficamente, o relacionamento é representado por um losango e cada extremidade do relacionamento eu tenho que informar alguns valores, que são as cardinalidades desse relacionamento. Então, por exemplo, eu posso dizer que o usuário se relaciona com publicação e publicação se relaciona com comentário. Observação importante, não há uma direção para essa leitura, então não é um fluxograma onde eu tenho um começo e um fim. O losango indica o relacionamento entre entidades. Essa informação numérica que nós vemos entre parênteses refere-se à cardinalidade de cada relacionamento. Como que eu leio? Eu posso ler nas duas direções. Vamos pegar esse exemplo de usuário e publicação. Então, por exemplo, eu leio sempre assim: um elemento de uma entidade se relaciona com até quantos elementos da outra entidade. Então, um usuário pode possuir até quantas publicações? Nesse caso, N, que são várias. E uma publicação pode estar vinculada a até quantos usuários? Nesse caso, em até um usuário. Então, a cardinalidade eu tenho dois valores. O primeiro valor a gente chama de cardinalidade mínima e o segundo valor de cardinalidade máxima. Então, para melhorar a pergunta, eu vou reformular o que foi dito agorinha. Então, um usuário pode ter no mínimo quantas e no máximo quantas publicações. Então, nesse exemplo, o usuário tem no mínimo 0 e no máximo várias publicações. Ou seja, é obrigado que um usuário tenha publicações? Nesse caso, não, por causa da cardinalidade mínima. Ela define essa ideia de obrigatoriedade de associação ou vínculo entre as informações. E a cardinalidade máxima nos dá a ideia de quantidade máxima. Eu só posso usar dois valores para a cardinalidade máxima, ou 1 ou N. E para a mínima, dois valores, ou 0 ou 1. Então, na leitura inversa, no sentido de publicação para o usuário, a gente vê uma ideia de obrigatoriedade. Por quê? Uma publicação está vinculada a, no mínimo, 1 e no máximo 1 usuário. Ou seja, é obrigado que uma publicação tenha um usuário associado a ela. Então, continuando a leitura do diagrama, eu vou perguntar: uma publicação pode ter no mínimo e no máximo quantos comentários associados a ela? Ou seja, 0 ou vários comentários. Então, não é obrigado em que as publicações tenham comentários vinculados a ela. E, na leitura inversa, eu sei que um comentário pode ter no mínimo 1 e no máximo uma publicação vinculada a ele. Então, dessa forma, eu defino o relacionamento entre as entidades. Então, se a gente for analisar as combinações possíveis a partir das cardinalidades máximas, nós temos 1 para 1, 1 para N e N para N. Então, o básico sobre relacionamentos é isso. Nos próximos vídeos eu abordarei sobre autorrelacionamento, que é quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Isso acaba acontecendo em algumas situações. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.